Olha só, e se existisse um jeito completamente diferente de enxergar a realidade? Uma forma de ver o mundo não como uma coisa parada, morta, sabe? Mas como algo vivo, que fala, que está cheio de significado? É sobre essa visão que a gente vai conversar hoje, mergulhando nas ideias de um cara genial, o historiador das religiões Mircea Eliade, e o seu conceito de homo-religiosos. Para a gente entender essa ideia a fundo, nosso papo vai se dividir em 5 partes, beleza? Primeiro, o que é essa tal de existência aberta? Depois, a gente vai ver a ligação entre corpo, casa e o cosmos. Em seguida, a ideia de morrer para poder renascer. Aí a gente contrasta tudo isso com o nosso mundo moderno, o mundo profano. E para fechar, vamos tentar encontrar onde é que ainda existem ecos desse sagrado por aí, no nosso dia a dia. Beleza, então vamos lá. O centro de tudo para Eliade é essa figura do homo religioso. E olha, isso não tem a ver só com frequentar uma igreja ou seguir uma religião específica, não. É muito mais um jeito de estar no mundo. Para esse homo religioso, nada é por acaso. A realidade não é aleatória, sabe? Ela é uma criação divina e cada coisinha, por menor que seja, faz parte de algo muito maior, de uma realidade sagrada. E essa ideia de fazer parte de algo maior nos joga direto no nosso primeiro ponto, a tal da existência aberta. O que Eliade quer dizer com isso? Basicamente que a vida não é uma caixinha fechada, uma experiência só nossa, individual, sabe? É muito mais do que isso. Pensa assim, para quem vive dessa forma, o universo não é um lugar silencioso, mudo. Muito pelo contrário. Como ele é uma criação dos deuses, o cosmos está o tempo todo falando, revelando o sagrado, mostrando seu significado. A própria vida pulsando no universo já é a prova de que ele é sagrado. Viver essa existência aberta, então, é como viver em 2 planos ao mesmo tempo. A pessoa nunca está agindo sozinha. Pega um exemplo simples, o casamento. Pra gente, hoje pode ser um contrato, uma festa, mas para essa visão de mundo, não. O casamento é uma repetição de um evento cósmico gigante, como se fosse a união sagrada do céu com a terra acontecendo de novo ali naquele casal. E a coisa fica ainda mais profunda. Essa visão de mundo aberta acaba criando um sistema, um mapa de conexões diretas entre o nosso corpo, a nossa casa e o universo inteiro. Tudo se espelha. Olha que legal essa tabela. Ela mostra exatamente essa conexão. A nossa casa, o nosso corpo, eles não são só objetos. São tipo versões em miniatura do universo. São microcosmos. A nossa coluna vertebral é como o axis mundi, o grande pilar que segura o cosmos. O nosso crânio é o céu, a abóbada celeste. E a nossa respiração é o eco dos ventos do universo. Tá vendo? Tudo tá amarrado. E o ponto mais importante de toda essa conexão é uma abertura para cima, para o alto. Pensa na chaminé de uma casa. A fumaça sobe e sai por ela, né? A mesma lógica vale aqui. O topo da nossa cabeça, que em algumas tradições indianas se chama Brahmarandra, é visto como essa passagem, essa chaminé espiritual. É por essa abertura que rola a comunicação com os deuses, com o que está além do nosso mundo. E falando em passar para outro nível de existência, a forma mais radical, mais dramática disso acontecer é através dos rituais de iniciação. A ideia central deles é bem poderosa. Para você renascer num estado superior, primeiro você precisa morrer para o seu estado atual. É isso mesmo. Para um amor religioso, ninguém nasce pronto. A gente não chega nesse mundo completo. Para atingir a plenitude, para ser um ser humano de verdade, é preciso passar por vários ritos de passagem. É como se fosse necessário passar por uma morte simbólica, morrer para a criança que se era, para a vida comum, para poder renascer numa vida nova, sagrada, adulta. Essa jornada de iniciação costuma ter 3 passos bem marcados. Primeiro, a separação. O candidato é tirado da sua comunidade, levado para a floresta, para o mato, que simboliza o outro mundo, o mundo dos mortos. Depois, vem a morte simbólica. A pessoa passa por provações, por testes difíceis, que simbolizam ser engolido e digerido por um monstro ou um deus. E por fim, o renascimento. A pessoa volta, mas volta diferente, com um nome novo, com conhecimento sagrado, uma nova identidade de fato. Agora, segura aí, porque a gente vai dar um giro de 180 graus. Vamos sair desse universo e pular para uma visão de mundo que rejeita tudo isso que a gente viu até aqui. O mundo do ser humano moderno que não se considera religioso. E aqui o contraste é brutal, né? Para a pessoa não religiosa, o cosmos não fala, ele é mudo. A vida é uma experiência particular, fechada. E o mais importante de tudo, não existe um modelo divino a ser seguido. A pessoa se constrói sozinha. Ela é fruto unicamente da história e pronto.
Essa citação aqui resume perfeitamente essa outra forma de pensar. O sagrado, aqui, não é o que dá sentido à vida, é o principal obstáculo para a liberdade. A liberdade de verdade só viria quando a pessoa se desmistificasse por completo, sabe? Rejeitando todos esses mitos e se aceitando apenas como um ser histórico, sem nada transcendente. Ok, mas aí fica a pergunta, né? Será que o sagrado desapareceu mesmo da nossa vida? Ou será que ele só se escondeu? Será que ele continua por aí, disfarçado em lugares que a gente nem imagina? E é aqui que a coisa fica maluca. Porque se a gente parar para pensar, vários padrões antigos sobrevivem disfarçados. As festas de Ano Novo, por exemplo, essa vontade de zerar tudo e começar de novo, é um eco direto dos rituais antigos de renovação do mundo. O cinema vive repetindo o mito do herói que luta contra o monstro. Até ler um livro que te tira do seu tempo e te joga em outro é uma forma de sair do tempo, exatamente como os mitos faziam. O argumento do Eliade é que, mesmo para quem se diz totalmente não religioso, o nosso inconsciente ainda guarda essas estruturas. E aí, nos momentos de crise pesada, de crise existencial mesmo, a nossa própria mente pode acabar nos dando soluções que são iguaizinhas aos modelos antigos. Tipo uma descida ao inferno pessoal para de lá sair com uma nova força, uma nova vida. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, para a gente ficar pensando. Se esses padrões do sagrado, a busca por um sentido maior, os rituais de recomeço, as histórias de morrer e renascer, continuam aparecendo na nossa cultura, no cinema, nos livros e até na nossa própria mente, mesmo que disfarçados, será que, lá no fundo, bem no fundo, essa experiência religiosa não é uma parte que a gente simplesmente não consegue arrancar do que significa ser humano?